Prezados alunos do segundo ano, aqui é o professor Juliano, professor de gramática, e essa aula é sobre os organizadores textuais, módulo 6. Bom, vamos lá. O que a gente tem que pensar quando fala dos organizadores textuais? Devemos estudá-los tendo em vista a garantia da coesão textual dos textos, ou seja, como as informações, não é? O que faz de um texto é a coesão textual. Tais organizadores compreendem tanto as conjunções quanto as expressões denotativas ou denotadores. Importante destacar que o estudo das conjunções será feito posteriormente. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou listar alguns grupos, de expressões denotativas. Tá? O primeiro grupo é o grupo da enumeração. É importante lembrar, antes de continuar, que é extremamente essencial e necessário que você acompanhe a apostila, o módulo 6. Tá? Essa aula aqui é uma síntese, é um resumo do que está presente lá. É importante também lembrar que os exemplos mostrados aqui nessa aula não necessariamente são os exemplos da apostila. É até para você poder fazer essa conferência, essa comparação. Tá? Voltando. Grupo 1, enumeração. Exemplo, de um lado está a população assustada com o avanço da pandemia, de outro o governo sem saber como lidar com o cenário. Olha aí como nessa construção textual eu tenho uma lista, enumerada, de um lado alguém, de outro lado alguém. Então eu enumero aí dois lados, dois participantes nessa mensagem. A marcação foi feita em de um lado, a primeira expressão, de outro, a segunda expressão. Grupo 2, grupo da sequenciação textual. Exemplo, primeiramente, é preciso discutir a questão do isolamento da sociedade. Olha aí como essa expressão primeiramente já indica para mim, indica para o leitor, que é o primeiro passo da construção do texto, é o primeiro argumento. Na sequência das informações, qual seria a primeira, certo? Continuando, grupo 3, grupo da confirmação. Exemplo, certamente os mais jovens não estão convencidos da gravidade da situação. Olha aí como essa expressão certamente confirma uma informação, não é? Certamente sendo um advérbio de modo certo, ok? Grupo 4, grupo da introdução no universo do discurso. Exemplo, na Europa, a nova pandemia de coronavírus matou 10 mil pessoas. Olha que aí a informação foi localizada, Na Europa, eu introduzo aí o universo, o espaço referente à informação. Tudo bem? Grupo 5, grupo da síntese, o grupo do resumo, A taxa de transmissão do vírus é alta. A troca de abraços faz parte da nossa cultura. Os hospitais não estão preparados para atender uma alta demanda de pacientes. Em resumo, é necessário que todos fiquemos em casa para conter o avanço da epidemia. Ou seja, em resumo, sintetizando tudo o que foi dito antes. Ok? Grupo 6, grupo da reformulação. Exemplo, podemos nos falar via internet. Melhor dizendo, por aplicativos de vídeo. Olha aí, esse melhor dizendo reformula, não é? É uma nova forma de expressar o que foi dito anteriormente. Grupo 7, grupo da reiteração. Exemplo, como já foi dito, as escolas suspenderão as aulas presenciais por 90 dias. Como já foi dito, é a expressão que reitera o que foi dito antes, Que reafirma, repete o que foi dito antes. Grupo 8, grupo da explicitação ou particularização. Exemplo, em 4 dias, Brasil dobra o número de pessoas com coronavírus. São Paulo, por exemplo, já registra 40 mortos. Olha aí a expressão, por exemplo, para dar um caso, uma situação, que sirva de exemplo, que ilustre a informação anterior relativa ao número de pessoas com coronavírus no Brasil. O exemplo dado, o exemplo particular, seria o exemplo da cidade de São Paulo. Grupo 9, grupo da adição. Para se prevenir do coronavírus, lave as mãos. Além disso, evite grandes multidões. Esse além disso é a expressão que vai adicionar uma informação a mais. Grupo 10, grupo da oposição. Exemplo, ainda não há uma vacina contra o coronavírus. Pelo contrário, ainda demorará um tempo para que os cientistas desenvolvam isso. Nesse caso, a expressão é esse pelo contrário, que não está destacada, destaquei aqui agora. Pelo contrário, ou seja, se opondo ao que foi dito antes. Certo? Vamos a algumas questões, então, para poder treinar e exercitar esse conteúdo que é bastante cobrado nos vestibulares. Primeira questão é uma questão do Enem de 2011. E aí o texto diz o seguinte:
Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Aí vem o comando da questão. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, letra A expressão "além disso" marca uma sequenciação de ideias. Letra B, o conectivo "mas também" inicia a oração que exprime ideia de contraste. Letra C, o termo como, em como, morte súbita e derrame, introduz uma generalização. Letra D, o termo também exprime uma justificativa. Letra E, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. E aí, dentre as nossas alternativas, a resposta certa seria letra A, né? Além disso, é uma expressão que vai marcar uma sequenciação de ideias, né? Além da ideia anterior, além disso, eu exprimo uma outra ideia, eu expresso uma nova ideia, certo? Próxima questão, uma questão da UERJ 2010, exame de qualificação. O texto se chama Filme. Vamos lá. Berenice não gostava de ir ao cinema, de modo que o pai a levava à força. Cinema era coisa que ele adorava, sempre sonhara em se tornar cineasta. Não o conseguira, claro, mas queria que a filha partilhasse sua paixão, com que se sentiria, de certa forma, indenizado pelo destino. Uma responsabilidade que só fazia aumentar o verdadeiro terror que Berenice sentia quando se aproximava ao sábado, dia que habitualmente o pai, homem muito ocupado, escolhia para a sessão cinematográfica semanal. À medida que se aproximava o dia fatídico, ela ia ficando cada vez mais agitada e nervosa. E quando o pai, chegado o sábado, finalmente lhe dizia "está na hora, vamos?", ela frequentemente se punha a chorar e mais de uma vez caíra de joelhos diante dele, suplicando "não, papai, por favor, não faça isso comigo". Mas o pai, que era um homem enérgico e além disso julgava ter o direito de exigir da filha que o acompanhasse, viúvo desde há muito, criara Berenice sozinho e com muito sacrifício, mostrava-se intransigente. "Não tem nada disso, você vai me acompanhar", e ela o fazia em meio a intenso sofrimento. Por fim, aprendeu a se proteger. Ia ao cinema sim, mas antes que o filme começasse, corria ao banheiro, colocava cera nos ouvidos. Voltava ao lugar e, mal as luzes se apagavam, cerrava firmemente os olhos, mantendo-os assim durante toda a sessão. O pai, encantado com o filme, de nada se apercebia. Tudo o que fazia era perguntar a opinião de Berenice, que respondia numa voz neutra, mas firme: "Gostei, gostei muito". Era de outro filme que estava falando naturalmente, um filme que o pai nunca veria. Bom, esse é um conto do Moacir Scliar, como está aí na referência. Vamos então à questão. Berenice não gostava de ir ao cinema, de modo que o pai a levava à força. O período acima pode ser reescrito mantendo-se seu sentido original da seguinte forma. Letra A. Como Berenice não gostava de ir ao cinema, o pai a levava à força. Letra B. Quando Berenice não gostava de ir ao cinema, o pai a levava à força. Letra C. Enquanto o pai a levava à força, Berenice não gostava de ir ao cinema. Letra D. À proporção que o pai a levava à força, Berenice não gostava de ir ao cinema. E aí, dentre as possibilidades, a reescritura desse período, mantendo seu sentido original, seria a letra A. Como Berenice não gostava de ir ao cinema, o pai a levava à força, né? Esse como no sentido de já que Berenice não gostava, uma vez que Berenice não gostava, o pai a levava à força, certo? Uma ideia de explicação, né? Era a explicação de por que o pai a levava à força. Levava à força porque ela não gostava de ir ao cinema, certo? Próxima questão. Era de outro filme que estava falando naturalmente, na linha 19. Nesse trecho, o termo em destaque cumpre a função de, olha esse naturalmente, há um pouco tempo, agora há pouco na aula, eu disse que apareceu um advérbio de modo terminado em mente, né? Na língua portuguesa, essa é a construção típica de modo, os advérbios terminados em mente, naturalmente como de modo natural. Então, se eu fosse fazer uma releitura da frase, eu poderia lê-la da seguinte forma: era de outro filme que estava falando de modo natural, de maneira natural, naturalmente. Neste trecho, o termo em destaque cumpre a função de afirmar um ponto de vista, projetar uma ideia de modo,
revelar sentimento oculto ou expressar um sentido reiterativo. E aí, dentre as possibilidades, a nossa resposta é a letra A, é afirmar um ponto de vista, ou seja, naturalmente é o ponto de vista do narrador, tá? Era de outro filme que estava falando, afirma-se o ponto de vista do narrador, tudo bem? Bom, gente, isso foi uma pequena amostra do que é o módulo 6, repito, é importante que você leia esse material da apostila e faça as questões que estão lá. E aí, à medida que forem surgindo dúvidas, podemos saná-las no plantão online, certo? Grande abraço, até a próxima aula.